Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao Adorando em Casa. Que o Senhor fale ao seu coração nesse tempo, instrua a sua vida e a vida da sua família. Hoje nós vamos falar sobre alguns conselhos que o apóstolo Paulo passa a cada membro das famílias. E um texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 18, até o versículo 24. O apóstolo Paulo vai segmentar cada integrante da família e vai destinar um conselho a cada um deles. Nesses dias que nós vivemos mais tempo em família, porque as aulas estão suspensas, a rotina do trabalho um pouco mais flexível, os programas de final de semana cancelados, esses conselhos se encaixam perfeitamente às necessidades e à identidade de cada integrante da família com a sua responsabilidade dentro do seu lar. A carta e os versículos nos dizem assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Vamos então ver aqui os personagens e os integrantes das famílias e cada conselho que Paulo pessoalmente, quase que pessoalmente, passa a cada um de nós. Primeiro, conselho às mulheres. Mulheres, sejam submissas ao marido. Esse termo submissão para muitos tem a ver com escravidão, com sujeição no momento em que as mulheres ficam sempre em silêncio e não manifestam opinião nenhuma. E não é nada disso. Nesses dias em que nós vivemos bastante os debates feministas, nós precisamos entender que Deus é um Deus que ama mulheres e que dentro do lar, dentro do trabalho, dentro dos estudos,
cada mulher evidencia a sua feminilidade. Podemos dizer que nós vamos ombrear as preocupações femininas quando essas se tratam de direitos igualitários, de funções que as mulheres exercem na mesma condição dos homens e que merecem os salários de igual modo. Nós vamos falar sobre a beleza da mulher e tudo aquilo que ela evidencia, mas nós paramos até o momento em que o conceito feminista, a ideologia feminista, vai dizer que somente quando as mulheres forem livres dos homens é que elas terão a plena liberdade. Não é assim. A palavra do Senhor nos fala que homem e mulher se completam. Submissão tem a ver com auxiliar, com caminhar junto, com encontrar identidade. Uma mulher cristã pode encontrar e pode ser plenamente feminina no seu casamento, portando o amor e a exaltação das características e das virtudes que o próprio Cristo concede nela. Mulheres amam a Cristo. Mulheres amam a teologia, mulheres diante do Senhor são iguais e nós vamos lutar por isso, mas sempre mostrando que a verdadeira identidade da mulher não está numa liberdade do homem, mas está encontrando em Cristo Jesus quem de fato ela é. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, expressem amor e não amargura. Os dias são maus, o estresse, as incertezas, as dúvidas, mas a palavra do Senhor nos fala que os maridos precisam exercer amor e não amargura. A missão dos maridos é evidenciar a presença e o caráter de Cristo no casamento, sendo sacerdote do lar, conduzindo em paz e não em angústia, tanto a sua esposa como seus filhos. Os homens foram chamados para manifestar o caráter de Cristo no casamento, a exemplo dos vários casamentos que lemos nas Sagradas Escrituras, e encontramos no homem a missão de conduzir a esposa e a prole rumo à plenitude em Cristo Jesus. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, expressem amor e não amargura. Mas em terceiro momento, Paulo coloca os filhos e diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais em tudo. É claro que há conflitos familiares. É claro que há diferença de geração. É claro que há diferença de pensamento, de rotina. Mas cabe aos filhos exercer obediência aos pais, não naquilo que eles acham ser o melhor para eles. Mas a palavra nos fala que os filhos devem obedecer aos vossos pais em tudo. A obediência supera as barreiras das gerações, das diferenças, das rotinas, dos pensamentos que são contrários. E mesmo que você esteja num lar de pais não cristãos, seja obediente aos seus pais, enquanto seus pais forem obedientes às Sagradas Escrituras. Mantenha-se sempre temente ao Senhor, obediente aos pais, porque a palavra nos fala que nós temos a aprovação que vem de Deus. Quarto lugar, Paulo fala aos pais, depois de falar a esposas, aos maridos, aos filhos, ele diz aos pais: pais, não desanimem os seus filhos. Pais, não irritem os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. É claro que o pai quer o melhor para o seu filho. E às vezes os pais querem completar o projeto inacabado deles na vida dos filhos.
Por isso fica aquela cobrança para passar no vestibular, fica aquele conflito de relacionamento, apontando a falta de responsabilidade do filho, cobrando e às vezes causando desânimo. Pais, tratem os seus filhos como filhos amados. Sentem, conversem com eles, expressem aquilo que tem afligido o seu coração. Não os irritem, não os sobrepujam, não coloquem um fardo pesado demais. Pelo contrário, ajude os seus filhos a suportar o cargo pesado que a sociedade já impõe sobre eles e de modo nenhum queira dos seus filhos um projeto inacabado seu. Deixe os seus filhos traçarem o caminho deles, a ponte, e caminhe com eles o caminho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim teremos o equilíbrio das mulheres com os seus maridos, dos filhos com os seus pais. E no final, ele ainda faz um conselho geral, falando sobre os servos que trabalham somente sobre a vigilância do Senhor. É aquele filho que só faz quando a mãe está chegando. É aquele pai que só faz porque o filho cobrou demais. É aquele marido que só agrada quando a esposa cobra. É aquela esposa que só faz porque não aguenta mais o marido reclamar. Ele diz o seguinte: parem de fazer para homens e comecem a fazer para Deus. Maridos, amem a sua esposa, a sua esposa em Cristo Jesus. Esposa, ame o seu marido em Cristo Jesus. Filhos, façam para Cristo. Pais, façam tudo para Cristo. E assim, quando nós fazemos para o Senhor, os homens e mulheres que estão ao nosso redor automaticamente são abençoados. Construa o seu casamento para o Senhor. Crie os seus filhos para o Senhor. Sejam filhos autênticos e verdadeiros para a glória do Senhor. E tudo o que fizerdes, façam de todo o coração. E assim teremos uma família autêntica, saudável diante do Senhor. Que o Cristo, autêntico e verdadeiro, seja o Senhor do seu lar, o Senhor do seu casamento, o Senhor dos seus filhos, o Senhor dos seus pais, hoje e para todo sempre. Que Ele esteja com você em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus bendito, abençoe os nossos lares, sustente as nossas famílias e dá-nos graça de fazer tudo de coração como para o Senhor e não apenas para os homens, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se dobrará, mas aquele que o Senhor